elimine essas coisas da sua vida se você quiser se tornar uma pessoa mais forte. Existem alguns hábitos que nós temos que acabam enfraquecendo, digamos assim, o nosso espírito. Muitas vezes nós temos metas, nós temos objetivos bem definidos que nós traçamos, coisas que nós queremos conquistar, realizar, porém os maus hábitos que nós não excluímos, que nós não tiramos da nossa vida, acabam nos enfraquecendo, nos impedem de conquistar esses sonhos que já colocamos ali no papel. Olá, queridos, eu me chamo Maureen Sulamita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Por aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse tema, já fica por aqui, já se inscreva no meu canal e também compartilha com alguém que você acredita que pode se interessar pelo que eu falo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre isso, esses hábitos que você precisa excluir da sua vida. Só que nós vamos fazer diferente. Analisando aqui algumas coisas que eu escrevi no meu caderno, esse é um caderno que eu uso para fazer anotações. Eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de poesia. Por muito tempo na minha vida, eu li muita poesia e escrevi muita poesia. Então aqui e acolá, quando eu estou muito reflexiva, às vezes com muitos pensamentos, eu sento diante da janela ou então diante da TV de um filme que eu estou assistindo e começo a escrever tudo que eu estou sentindo. Isso me ajuda muito, afinal eu sou uma pessoa melancólica, sou altamente introspectiva, apesar de ser bem comunicativa. Eu sou muito comunicativa, tenho facilidade, de lidar ali com as palavras, mas ao mesmo tempo eu reflito muito e guardo muitas coisas, então eu preciso externar isso de alguma forma para que eu tenha mais saúde mental. E aí, folheando aqui, eu vi umas 2 folhas, eu encontrei umas páginas em que eu escrevia coisas que eu tinha que melhorar. E eu não sei em que momento estava escrito assim, hábitos para cultivar. Eu escrevi mais de 10 hábitos. Eu não sei em qual momento da minha vida eu estava escrevendo isso. Eu coloquei a data, coloquei o horário, mas na minha cabeça foi de algum vídeo que eu vi, mas eu não sei qual foi esse vídeo. Eu ia até dizer para vocês se eu soubesse, mas eu não sei. Então, dentro desses hábitos que eu precisava eliminar, que eu estava colocando, que precisava melhorar, eu tirei esse vídeo aqui. E achei muito interessante. Então, o que eu vou te trazer aqui são coisas que eu anotei que eu preciso tirar da minha vida, porque são coisas que enfraquecem o meu espírito. E eu espero que esse vídeo te dê um insight, te dê um norte e que você consiga ter a sua mente clareada para chegar a uma conclusão do que você precisa melhorar na sua vida para se tornar uma pessoa mais forte e, consequentemente, conquistar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você coloca como meta, como objetivo para o seu ano, aí no seu caderninho, tá bom? A primeira coisa que eu coloquei foi a inconstância. E a inconstância eu coloquei aqui no sentido de que acordar muito tarde nos finais de semana e feriados. São coisas bem práticas. Eu sou uma pessoa que eu acordo todos os dias no mesmo horário durante a semana. Então, de segunda a sexta, eu acordo no mesmo horário, por volta de 6h40, 6h45. Nessa faixa de horário aí. Meu corpo desperta naturalmente, mesmo quando ele desperta, às vezes eu ainda fico um pouco na cama, meu marido vai lá e diz, amor, vamos. Aí eu levanto. É meio como se eu estivesse esperando ele lá só pra dizer, amor, levanta, mas eu já estava acordada, né? E aí eu percebo que o fato de eu ter uma constância durante a semana e no final de semana, no sábado, no caso, só no sábado, porque no domingo eu acordo mais cedo também, que a gente tem o que a gente chama de EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, então eu acordo cedo. Mas no sábado eu acordo mais tarde. E eu percebo que isso me prejudica muito. Não só no sábado, mas nos feriados também. Às vezes eu acordo 9 horas, teve dias que eu já acordei 11 horas. E assim, você tira aquele dia para acordar mais tarde, só que quando se torna muito frequente, aquele momento que você poderia ter aproveitado para otimizar coisas que você precisa resolver, outras pendências que você precisa ajustar, acaba se perdendo e você passa o dia inteiro, você perde o dia inteiro para o sono, para a ociosidade, entende?
Eu não falo de você dormir mais um pouquinho, por exemplo, eu que acordo 6h40, 6h45, dormir até umas 7h30, sabe? Mas dormir até muito tarde, eu não vejo isso como sendo saudável, principalmente pra mim, né? Eu falo pra mim, eu vejo que eu perco muito tempo em algo que não precisa, porque meu corpo parece que ele não descansa mais depois de um tempo, ele tá só enrolando. E acaba que eu acordo mais cansada, mais exausta, e é muito difícil para eu iniciar as minhas atividades a partir dali, entende? Então isso só me atrasa. Aí eu coloquei aqui para melhorar essa questão dessa inconstância, de se eu faço algo sempre, eu preciso continuar fazendo isso, mesmo nos dias atípicos, mesmo nos finais de semana, mesmo nos feriados. Isso é muito mais saudável e isso me deixa mais forte. Porque quando eu volto para a rotina, eu já estou acostumada, eu não saio da minha rotina, sabe? Eu já estou acostumada. Mas se eu fico saindo dessa rotina sempre, é muito mais difícil voltar novamente. Por isso que muita gente tem trauma de segunda-feira, porque muda muito no final de semana, né? A sua vida muda muito, você come errado, a sua casa vira um caos. E quando você tem essa constância, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, você fica mais fortalecido, sabe? O próximo ponto que eu coloquei foi dormir muito tarde. Dormir muito tarde mesmo. Ao invés de eu dormir, por exemplo, 8 horas, 9 horas, que é o horário que para mim seria o ideal, ou até umas 9h30, eu vou dormir 11 horas, meia-noite. Porque o que acontece? Na minha casa, eu e meu marido, nós temos alguns hábitos diferentes. Ele gosta de dormir mais tarde e eu já sinto sono muito cedo. Então, para que eu não gosto de deixar ele só, eu quero aproveitar mais tempo com ele. Então, a gente vai assistir um filme, né? E geralmente a gente assiste quando chega das atividades da igreja, que a gente já chega às vezes mais tarde. Aí o filme às vezes tem 2 horas, então a gente fica aproveitando aquele tempo e acaba que eu não durmo no horário que eu gostaria. Não estou culpando ele, é uma decisão minha, por ele não tem problema nenhum. Às vezes acontece de eu dormir mais cedo, ele até apaga a luz, porque a nossa TV fica dentro do quarto ainda, por enquanto, né? Não, futuramente a gente não quer que seja assim, mas ainda fica dentro do quarto, então ele apaga a luz porque eu não consigo dormir com a luz acesa. Tenho muita sensibilidade à luz. E eu gostaria de mudar isso. Não, tenho certeza. O meu corpo, ele precisa de mais tempo. Se eu dormir mais cedo, eu acordo mais disposta. Eu sinto que, como eu vou dormir meia-noite, às vezes acordo 6 e pouco, parece que meu corpo não descansou o suficiente e eu preciso tirar um cochilo. Depois do almoço, eu preciso dormir à tarde, às vezes. Porque eu tô muito cansada. Eu chego simplesmente do trabalho tombando, assim, de sono. Então, esse hábito eu gostaria muito de eliminar da minha vida, que é dormir muito tarde. E sim, ele me enfraquece bastante, porque como eu falei, afeta toda a minha rotina no dia seguinte. Eu ainda tô tentando... É uma decisão minha, eu tenho que decidir realmente ir pra cama mais cedo, ainda que ele não vá, né? E a gente vai ter que ir conversando ali sobre isso, mas não é nada difícil de fazer, só que eu prefiro mesmo dormir só quando ele vai dormir. Eu acabo me obrigando a ficar acordado por mais tempo, entendem? É uma questão interna minha. Mas é algo fácil de melhorar. Eu só preciso decidir. Com vocês é assim também? Me contem. Aí na casa de vocês, contem aqui nos comentários. Você dorme mais cedo, seu marido dorme mais cedo, vocês costumam dormir no mesmo horário? Vocês têm alguma questão com sono nesse sentido? Eu vou amar ler os comentários. Outra coisa que eu coloquei foi postergar compras para cozinhar. Às vezes a gente não come direito porque a gente não compra o que a gente precisa para fazer a comida certinho, sabe? Então, às vezes eu como uma semana bem, aí na outra semana eu preciso de novo daqueles ingredientes, principalmente hortifruti, né? Frutas, vegetais, enfim, às vezes ovos, que acaba mais rápido. E se eu não for comprar aquilo, como é que eu vou cozinhar o que eu preciso? E aí, como eu não compro, eu não cozinho, acaba que eu como tudo errado e com certeza isso é algo que me enfraquece e que não me deixa uma pessoa mais forte, né? Porque a alimentação é a base de tudo. Eu gostaria muito de mudar isso. O próximo ponto, excesso de telas. Ficar rolando muito o feed do Instagram, principalmente. Eu não suporto entrar no Instagram e ficar assim, vendo tudo que aparece ali pra mim, sabe? O que eu faço, o que eu prefiro. E às vezes eu acabo caindo nessa de ficar só rolando. E ficar ali por horas. Se eu ficar vendo tudo que aparece pra mim, clicando em tudo, clicando em todos os stories, eu fico ali por horas, né? Se deixar. Então me perco. E eu quero
evitar isso. Não é um hábito que eu tenho muito, mas eu não gosto quando eu tenho, por isso eu coloquei aqui. Eu não gosto quando acontece, né? O que que eu faço? O que que eu gosto de fazer? Tem pessoas que eu gosto de acompanhar sempre. Então, se eu entro no Instagram e tem fulana de tal postou alguma coisa, eu vou direto nos stories dela. Inclusive, são os primeiros que aparecem, né? Aí, geralmente, eu vejo dessas pessoas. Às vezes, pessoas mais próximas, tipo minha irmã, amigos mais próximos, eu vejo ali. Aí, eu vejo de algum influenciador que eu gosto, de alguém que eu gosto, e saio. É isso que eu faço. Eu também gosto de acompanhar alguns posts. Por exemplo, uma página que eu sigo e eu gosto dos posts. Aí ela aparece pra mim. Aí tem um carrossel, aí eu vou vendo o carrossel. E depois eu já saio. É assim, eu não fico ali consumindo tudo que aparece pra mim, sabe? Isso é altamente enfraquecedor. Isso realmente é algo que não nos faz bem, não é saudável. Próximo ponto, orar pouco. Eu falo muito com Deus, muito com Deus. Eu tô constantemente falando com Deus aqui na minha mente. Inclusive, a palavra fala, né? Orar sem cessar. Eu sou cristã protestante. Eu busco estar, orar, né? Nós nos expressamos assim. Então, o meu contato com Deus é através da oração, eu e Deus. E eu gosto de fazer isso na minha mente. Constantemente eu tô falando com Deus. Mas eu sinto falta de ter momentos aqui, como eu tô com vocês, de sentar só eu e ele, a gente conversar como se ele estivesse aqui na minha frente. E não apenas aqui em pensamento, sabe? A gente conversar. Eu acredito que eu preciso ter mais momentos assim, de qualidade, eu e ele, à mesa, conversando, e ele me ensinando, eu abrindo a palavra, sabe? E a mente sendo clareada. Eu amo quando eu faço isso. E eu percebo quanto eu faço pouco, quanto eu preciso fazer mais. E como isso vai fortalecer meu espírito, né? Vai me fortalecer e não me enfraquecer. Então foi algo que eu coloquei aqui. Outro ponto, não ter horários e limites bem definidos. E aqui pra tudo, você precisa. Eu não gosto. Eu tenho uma coisa muito pessoal minha, é meio redundante, né? Mas eu não gosto de imaginar que o relógio domina a minha vida, sabe? Tudo eu tenho que estar olhando a hora, tudo eu tenho que estar olhando a hora. Essa ideia, não me entra de uma forma fácil. Eu não assimilo ela de uma forma fácil. Eu acho estranho a gente ter que estar todo tempo olhando as horas pra fazer tudo. Eu não vejo isso como sendo legal. E às vezes isso deixa a vida muito chata. Sinceramente, deixa muito chata. Então eu gostaria mesmo de viver talvez no campo, assim, de eu levantar cedo, cuidar das coisas, daqui a pouco eu almoço, aí eu faço alguma coisa, aí reúno com a família, sem ficar olhando a hora, simplesmente seguindo o curso do dia. Mas infelizmente a nossa realidade não é assim, né? Infelizmente, principalmente a vida na cidade, a gente precisa estar todo o tempo no horário, porque senão você perde prazos, você perde reuniões importantes, você não consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, depois do almoço, eu não posso ficar enrolando muito, porque daqui a pouco eu tenho pilates. Então, se eu não arrumar logo a casa, se eu não organizar a casa, fazer o básico de todos os dias, eu não vou conseguir fazer, porque já tem pilates. Aí eu vou ter que esperar para quando chegar do pilates. Mas quando eu chegar do pilates, eu também já não vou conseguir fazer, porque eu tenho que estar pronta para ir à igreja. Aí eu tenho que me arrumar, eu tenho que comer alguma coisa, senão eu vou estar morrendo de fome. Quando chegar em casa, eu vou comer até as paredes. Então, tudo exige organização, exige que eu determine um horário para cada coisa. Cheguei do trabalho tal hora. De tal hora a tal hora eu tô almoçando. De tal hora a tal hora eu vou organizar a casa. Daqui a pouco eu vou pro Pilates. Daqui a pouco eu vou comer mais alguma coisinha. Daqui a pouco eu vou começar a me arrumar pra ir pro culto. Vou chegar do culto tal hora. Vou fazer o quê? Entende? Isso é muito importante para que a gente realmente consiga atingir os nossos objetivos, alcançar, né, as nossas metas. E inclusive também a questão das telas. Eu sempre determino tempos, né? Eu gosto de determinar tempos. Vou ficar aqui, vou mexer um pouquinho, daqui a pouco vou fazer outra coisa. Vou passar a minha vida aqui. Então, às vezes, eu tô muito com a cabeça muito cheia, aí eu pego, vou lá no shorts aqui do YouTube, aí eu dou uma olhada nos vídeos de pessoas que eu gosto. Às vezes que aparecem vídeos aleatórios, eu vou pulando até chegar a pessoa que eu gosto. E aí vejo 1, 2, 3 vídeos, aí saio, vou voltar a fazer o que eu tinha que fazer. E o nosso aclamado último ponto
Eu coloquei aqui porque é uma coisa que eu reflito muito sobre isso e que eu quero melhorar. E eu espero que te ajude também, que é não cumprir o que você disse a si mesma que faria. A coisa mais importante que nós temos, né? Uma das mais importantes, porque existem muitas coisas importantes, né? Mas dentre elas é a nossa palavra. É aquilo que nós declaramos com a nossa boca. E principalmente aquilo que nós nos comprometemos. Sabe, o que o pessoal falava antes é palavra de homem, né? Homem de palavra. Esse homem tem palavra. Antes era tudo que a gente tinha, era a nossa palavra. Você disse que vai fazer, todo mundo sabia que você iria fazer. Porque se você não fizesse, isso acaba com a tua reputação. E muitas vezes nós falamos que vamos fazer coisas que nós não fazemos, que nós não cumprimos. Isso é péssimo, gente, isso é péssimo, não só pela nossa reputação com os outros, mas pela forma como nós nos enxergamos. Se você não valoriza as metas, o que você estabeleceu para você mesmo, se você não consegue cumprir o que você mesmo disse que faria, como você acha que você se enxerga? Porque quando eu faço uma meta, a minha mente já tá dizendo, vixe, tá só escrevendo à toa, não vai nem cumprir. Você mesmo se auto-sabota, né? Porque tantas vezes você colocou coisas no papel que você não cumpriu. E isso é um destruidor de autoestima. Isso é um enfraquecedor de espírito. Não te deixa uma pessoa mais forte. Te deixa uma pessoa mais fraca, porque você não consegue confiar nem em si mesmo. Se você não confia em si mesmo, como você vai realizar, como você vai conquistar se você não tem um pingo de alto valor, de autoestima, de autoconfiança, de autossegurança? Você não é o bambambam, mas você precisa ter compromisso consigo mesmo. De dizer, eu vou fazer isso e eu vou fazer. Não pelos outros, mas porque eu tô me observando, eu tô me vendo. Inclusive, os estoicos até falam sobre isso também, né? Que nós precisamos chegar a tal nível de que nós vamos ser a pessoa. Sabe quando você... Eles falam... Vou tentar estruturar melhor. Eles falam que... isso tá no livro de Sêneca, Cartas ao Estoico, volume 1, que eu tô lendo. Ele fala algo sobre você pensar que sempre tem alguém que você admira muito te observando. E que isso vai direcionando as suas atitudes para serem boas, para serem saudáveis, porque você pensa, essa pessoa tá me observando, essa pessoa tá me observando. Sabe, por exemplo, a sua mãe, alguém que você admira, sei lá, uma pessoa que você admira, você imagina que ela tá todo o tempo te vendo. E aí tudo que você fizer, você vai pensar em agradar essa pessoa, né, em ser admirada por essa pessoa. Então você vai fazer tudo da melhor forma possível, mas você tem que chegar num nível que você se tornou um ser tão elevado que essa pessoa é você. Entende? Você é essa pessoa que você admira muito, que você venera muito, e que só o fato de você estar vendo o que você está fazendo te constrange a fazer da melhor forma possível. E nós precisamos disso, nós precisamos valorizar aquilo que nós colocamos como meta. Se nós falamos que nós vamos fazer algo amanhã, a gente vai fazer porque a gente diz. E a gente vai se virar nos 30 para fazer. E se não deu de fazer, às vezes o problema não tá nem em você, tá nas suas metas. Redirecione a rota, né? Tire algumas coisas, coloque outras, entenda as suas limitações, as suas capacidades, os seus horários e defina metas bem claras. Uma rotina bem clara de coisas que você pode realizar. E realize porque você disse que faria. Simplesmente porque você disse que faria. Porque isso vai te fazer se enxergar com outros olhos. E, consequentemente, se tornar uma pessoa mais forte. Se tornar uma pessoa com mais foco, mais produtiva, mais capaz, mais segura, que realiza, que faz, porque sabe que vai fazer, porque sabe que faz, porque já teve outras experiências que disse que ia fazer e fez. Entende? Então, pessoal, foi isso pro vídeo de hoje. Eu quis aqui direcionar vocês a eliminarem da vida de vocês hábitos, coisas da vida de vocês, para se tornarem pessoas mais fortes, baseando-se em coisas que eu quero tirar da minha vida, né? Coisas que eu quero eliminar na minha vida ou melhorar. E eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, não esquece de deixar teu like aqui pra mim, pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Eu serei
muito grata a você. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acredita que pode, né, se interessar pelo meu conteúdo, que esse conteúdo aqui pode ajudar de alguma forma. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.